Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, ao nosso conteúdo sobre as atividades econômicas e os recursos naturais, tá ok? Nós vimos na aula passada, na página 328, onde fala sobre o trabalho e a transformação, das paisagens através desse trabalho, ou seja, o homem ele transforma essa paisagem a partir do seu trabalho, das suas técnicas. À medida que ele vai aprendendo novas técnicas, ele vai modificando o espaço geográfico. E o texto diz que espaço geográfico é o espaço terrestre resultante das relações entre sociedades humanas e natureza. É exatamente isso que eu acabei de falar. São essas transformações, essa relação, que fazem com que modifique o espaço e ele se torna não mais um espaço só natural ou só cultural, tá? E aí nós vimos uma introduçãozinha sobre as atividades econômicas, e o uso dos recursos naturais, o uso do solo, o uso dos demais recursos, da fauna, da flora. E hoje nós vamos ver aqui na página 333, tá? Página 333, onde fala sobre as atividades econômicas em si, como elas foram desenvolvidas e como elas transformam as paisagens. Então, as atividades econômicas, o texto fala de agricultura e pecuária. Essas duas atividades são as atividades que nós podemos considerar atividades do setor primário, ou seja, aquilo que é extraído recursos da natureza, diretamente na natureza. Então, são recursos primários, então são atividades primárias. E aí, como o texto fala, que essas atividades, elas vêm sendo realizadas pelo homem por milhares e milhares de anos, Qual é essa atividade? A agricultura e pecuária, que a gente pode chamar também de agropecuária. São as atividades, o primeiro setor da economia, é o primeiro setor, e são essas atividades de produção, cultivos agrícolas, produção de milho, trigo, soja, por exemplo, e também a pecuária, criação de animais. Ou seja, a agropecuária é a atividade do primeiro setor. Na página 334, tem um mapazinho destacando os principais cultivos agrícolas no decorrer do mundo, em todo o mundo. E aí ele fala que essa agricultura e essa pecuária sofreu ao longo do tempo, sofreu não, a gente nem vamos usar o termo sofreu, ela ganhou, na verdade, Teve interferência dos equipamentos e da tecnologia, ou seja, a produção ela passou a ser com equipamentos mais sofisticados, máquinas, houve um preparo melhor do solo para esse cultivo. Então a tecnologia aumentou e a agropecuária também recebeu, ganhou com essa tecnologia. E na questão da pecuária, o que a gente pode ver qual o destaque na questão de tecnologia? Os animais hoje eles são criados com rações que, uma ração para dar um leite melhor, um leite mais gorduroso, ou para dar uma carne menos gordurosa. Então, hoje é todo modificado. Hoje as coisas não são assim tão naturais como era para ser. Até porque, se a pecuária, se a produção de animais é para setores da economia, para gerar renda, não tem como a gente esperar, por exemplo, um boi, ele passa tanto tempo para crescer. Não, a gente quer ele, daqui a um mês a gente já quer ele grande no ponto de ser abatido, ser levado para o frigorífico. Ou seja, o que a tecnologia pode fazer para dar uma engorda naquela criação, faz exatamente para que tenha lucro mais rápido. E aí o texto fala da agricultura tradicional, na página 335. Agricultura tradicional, que como é a agricultura tradicional? É aquela realizada em pequenas propriedades rurais, com um investimento de pouca tecnologia, com poucas máquinas. Geralmente é a família quem cuida, quem faz a agricultura, quem faz todo o cultivo. E já a agricultura moderna
Na página 336, a agricultura moderna já é diferente, já é realizada em grandes propriedades rurais, já tem o investimento bem mais pesado de maquinários, ou seja, já é uma agricultura com alta tecnologia. E a maioria das empresas, né, podem formar cooperativas, podem formar em pequenas indústrias, né, para a produção daqueles alimentos, e aí formam as chamadas agroindústrias, tá? Então, como essa é a diferença da agricultura tradicional para a agricultura moderna. O espaço, as pessoas que trabalham na agricultura moderna já são contratadas, pessoas que saibam operar aquelas máquinas. A colheitadeira, a máquina que vai cavar a terra ali e colocar o grãozinho. Então, tudo já é um pouco mais, vamos dizer assim, como uma empresa mesmo. Na agricultura tradicional não é a família mesmo, lá no seu terreno, que faz uma plantaçãozinha de milho, de mandioca, e ali tira e vai vender no mercado, tá? Essa é a diferença. E aí o texto fala, né, dos insumos agrícolas. O que são insumos? São exatamente esses materiais, né, que são utilizados para a produção. Por exemplo, uma semente, um fertilizante, um maquinário, isso são insumos agrícolas. Na página 337, está falando sobre o cultivo de transgênicos. Por que vem falando exatamente sobre isso? Porque é o seguinte, na agricultura tradicional, a gente já viu, né, que utiliza-se o mais básico possível, né, tudo o mais básico que se possa imaginar, né, de equipamentos, de semente, não se usa tantos fertilizantes assim, é plantado diretamente no solo, da maneira que eles pegam as sementinhas, né. Mas a agricultura moderna, ela já pode selecionar, como eu disse, uma uva que não tenha semente. Então ela vai colocar algo naquela sementinha para que aquela uva nasça sem semente, ou tenha uma forma por exemplo, a laranja ter bastante água. São exemplos, não vamos dizer que isso aconteça bem ao pé da letra, mas geralmente é assim. Então, e aí aparecem os chamados cultivos transgênicos, que são o quê? Os alimentos modificados. Então, o que são esses alimentos? As plantas transgênicas, elas são desenvolvidas em laboratório e podem receber características específicas de outras espécies vegetais. E da mesma forma acontece com os animais, tá? Como eu já tinha falado. E o transgênico, ele é trabalhado, né? Desenvolvidas tecnologias que mexem lá com o gene daquele material, daquela semente. E fazem com que, né, a produção aumente, né? A produção, por exemplo, olha o exemplo aqui, um tomatinho mais vermelhinho e o outro bem diferente. Então, quando a gente vai comprar, a gente quer o quê? Aquele mais vermelhinho, né? E geralmente aquele vermelhinho, ele pode ter sim mais agrotóxico, ele pode ter uma vitaminazinha, então ele pode ter algo diferente. E alimento transgênico, ou seja, transformado, o gene foi transformado para que ele fique como o produtor quer. Como o exemplo aqui do tomate, o produtor quer o quê? Um tomate mais vermelhinho, com muita água, com a polpa bem mais macia. E aí eles fazem os cultivos baseados no que eles querem, tá? E aí o texto fala que a agricultura moderna também utiliza largamente os insumos químicos para obter uma maior produtividade. Então, o objetivo da agricultura moderna é isso. Modifica para obter o quê? Grande produtividade, para que possa vender mais, tá? E aí se utiliza o quê? De fertilizantes. Muitas vezes isso traz vantagem? Traz sim, porque vai fazer com que, eu quero que esse tomate aqui ele fique no ponto para vender já daqui a um mês. Então eu vou trabalhar em cima disso, vou fazer de tudo para que ele já fique no ponto mesmo. E fica. Então, ou seja, vai ser vendido mais rápido, vai ter lucro mais rápido. Já no caso, e o solo como fica? O solo sofre com isso, o solo sofre com as agressões, com os fertilizantes. Então, assim, tem o lado positivo e também o lado negativo, né? Na página 338, o texto vem falando sobre o quê? Pecuária. A segunda parte, né, do que a gente chama de agropecuária, setor primário da economia.
A pecuária é a atividade de criação de animais, não é isso? E da mesma forma como nos cultivos, né, da agricultura, também a pecuária tem toda a sua modificação, tem todo o seu incremento tecnológico, né, como eu já havia falado. E aí o texto diz que entre as principais criações estão diferentes espécies, aves, né, como galinhas, perus, o gado bovino, porcos, búfalos, cabras, ovelhas. E da mesma forma, né, como na agricultura tem as pequenas criações e tem as grandes criações, ou seja, a pecuária extensiva, que os animais são criados mais soltos no pasto, são grandes áreas de pastagem, né, e eles ficam mais à vontade. Como também temos a pecuária intensiva, onde os animais são mais confinados em espaços menores, em galpões, eles recebem uma alimentação balanceada e apresentam uma maior produtividade. Ou seja, tem toda uma tecnologia empregada nessa pecuária intensiva. Intensivo vem de intenso, todo menorzinho, num pequeno espaço, tá? E aí o texto cita aqui, ou o texto traz, né, algumas imagens, né, dessas criações. E isso que a gente viu aqui faz parte, né, do setor primário, né, setor as atividades primárias, ou o primeiro setor. O outro setor, né, que a gente pode destacar que faz parte também do setor primário, que está na página 340, é o quê? O extrativismo de recursos da natureza. Extrativismo, o termo já diz, extrair. Então, extrai da natureza do jeito que está. E temos o extrativismo animal, né? Que é o cultivo de, por exemplo, a caçar um tatu. Isso é extrativismo. Então, qual a diferença do extrativismo animal para uma criação de animais, para uma pecuária? Porque na pecuária é uma criação. Eu escolhi um local, eu vou cuidar daquele animal. O extrativismo animal, o nome já diz, extrair. Eu pego da natureza do jeito que ele está. Eu não peguei ele para criar, não peguei o tatuzinho para criar, não, tá? E como muitas outras caças. Da mesma forma, o extrativismo vegetal é extrair da natureza, por exemplo, o látex, o coco-babaçu, o açaí, e outros que a gente extrai da natureza do jeito que está. Eu não plantei e eu vou lá e colhi. Isso eu extraí. Por isso, extrativismo vegetal. E também temos o extrativismo mineral, que é a extração de minerais, do ferro, alumínio, de tudo que tem no nosso solo, né, que são recursos minerais. Então, essas atividades, né, de mineração, o extrativismo vegetal, o extrativismo animal, juntamente com a agricultura e a pecuária, formam o primeiro setor da economia, tá ok? Bem, então, qual a atividade desta aula, que nós estamos encerrando aqui, né, na página 341, nós encerramos na página 341, ó. Falei do extrativismo vegetal também, tá? Eu apenas expliquei o que está falando aqui, né? Citei tudo isso. A atividade é fazer um relato desta aula, assim como vocês vêm fazendo das outras, fazer um relato desta aula, do mesmo jeitinho, copiado no caderno, no mínimo 15 linhas, e enviar para mim como vocês têm feito, tá ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem, sempre no decorrer dessas aulas, tá? Porque se você não me disser nada, eu não tenho como saber o que você entendeu. E a gente já está chegando no final do ano, né, nas últimas provas já, e eu vou preparar um trabalho, algumas atividades, para que a gente possa juntar todo esse conteúdo do ano, que a gente sabe que foi assim, foi visto dessa forma, eu tentei explicar o conteúdo, vocês responderam às atividades, mas eu sei que muita coisa não ficou, tá? Então, nós vamos ver um dia para a gente só
relembrar esses conteúdos, tá? E tirar algumas dúvidas que vocês vêm mandando. Todas as atividades que vocês me mandam, desde março, eu tenho todas no meu celular. Então, eu não apago as mensagens, tá tudo guardadinho aqui. Então, eu vou saber o que vocês mais estão errando. Através das provas também, eu sei o que mais erraram, entendeu? Ou o que deu para responder sem olhar no livro. Porque eu sei que na prova vocês tem algumas pessoas que podem dar uma pescadinha, tá? Mas não tem problema, a gente vai organizar isso aí e depois nós vamos tirar todas as dúvidas, tá ok? Então, um abraço, até mais e mandem atividade, tá ok?